Flamengo se acerta com o Jorginho e espera anunciar o jogador nos próximos dias. Thiago Silva dá declaração sobre Filipe Luís e causa a maior polêmica. Cebolinha e Luiz Araújo serão titulares contra o Sampaio Corrêa. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá aí de cantinho que taca o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. Por que se inscrever e clicar no like? Porque mais de 1.800 pessoas já clicaram e o dedo não caiu. Então clica no like aí, meu filho. Taca o dedo no like. Abençoado Flávio, seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão que vai ganhar tudo. Se você põe fé, comenta aí. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu estou bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus irmãos, a situação é a seguinte. Danilo já desembarcou no Rio de Janeiro. Está em território carioca. Ele meio que driblou a torcida na chegada lá no aeroporto. E alguns torcedores que estavam presentes lá, apenas 4, mais a equipe do Flazoeiro, não gostaram da situação. Inclusive o Chapolin, né, deu uma reportagem lá na hora, lá deu uma entrevista e disse o seguinte, que é um absurdo que ele fez, que não podia ter feito isso, coisa e tal. Mas a verdade é que o Danilo chega numa viagem longa, cansado. Poderia ter parado de tirar umas fotos? Claro que sim. Só que ele foi orientado pela diretoria do Flamengo a não fazer isso, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque ainda não assinou o contrato e apesar disso, poderia estar tendo problemas com patrocinadores que ele tem de fora do Brasil. Então, tudo isso foi calculado e ele não deu entrevista, muito torcedor se revoltou, mas a verdade é que ao contactar o staff do jogador, eles disseram que o jogador estava muito cansado, que ele até desistiu de vir para Minas e que ia permanecer no Rio para assinar o contrato o mais rápido possível com o Flamengo, para agilizar as coisas com o Flamengo. E também falaram a seguinte informação, que o Danilo está em 100% na sua forma física, ele estava sendo pouco utilizado na Juventus, já 7 jogos praticamente não era nem relacionado, e está descansado, está apto para ir para o jogo de domingo. Então o Danilo deve ser uma novidade no jogo contra o Botafogo, que acontece no dia 2 de fevereiro, às 4 horas, em Belém do Pará, lá no Mangueirão, Flamengo e Botafogo, final da Supercopa. Ou melhor, é um jogo único, né, da Supercopa aí, da Copa do Brasil. Então, os dois aí vão se enfrentar e, claro, o Mengão tem que ser campeão. Põe fé? Comenta aí. Meus amigos, a situação é a seguinte. Luiz Araújo e Cebolinha serão titulares contra o Sampaio Corrêa. Informação que chega aí do Coluna do Fla. O que está acontecendo? O Flamengo vai ter menos de 72 horas do jogo de quinta até o jogo de domingo. Com isso, o time vai ficar mais ou menos 64 horas. Com isso, o Filipe Luís pretende poupar os jogadores na quinta para escalar força máxima no domingo. Claro, vale taça, é muita grana em jogo e é clássico. Sem contar isso, né? Clássico, o Flamengo tem que vencer todos, não pode perder nenhum. Perdemos 2 para o Botafogo ano passado. Ficou feio, a zoação está até hoje. Eu costumo falar que eles acharam mais importante a vitória sobre o Flamengo do que o título da Libertadores e do Brasileirão. Falando do Botafogo, chora fogo, cavalo paraguai. Então a realidade é essa. Mas o Filipe Luís deve escalar em time misto amanhã, quinta-feira, contra o Sampaio Corrêa. Jogo que marca aí a reabertura do Maracanã. Maracanã que estava fechado aí para uma pequena reforma. Melhorou o gramado e agora amanhã é o jogo de reestreia, né, de reinauguração, e vai ser Flamengo e Sampaio Corrêa com algumas novidades aí. Inclusive, espera-se mais de 50 mil torcedores. Até ontem, 50 mil ingressos já tinham vendido. Com certeza vai ter mais de 60 mil pessoas, o estádio vai estar bem cheio. Detalhe, Luiz Araújo e Cebolinha devem ser titulares, Bruno Henrique, Michael, De Arrascaeta, serão com certeza jogadores poupados. Gerson ainda está uma incógnita se vai ou não. Alcaraz deve ser titular no lugar do Arrascaeta. Então o Flamengo deve fazer bastante revezamento ali. O Wesley não deve jogar o Varela, não deve jogar o Alexandre, deve jogar o Ayrton Lucas. Na zaga deve ser sacado o Léo Ortiz ou o Léo Pereira e entrar o Cleiton. Então o Flamengo vai fazer algumas mexidas, mas o jogo de domingo pode ter mais uma novidade, que será aí o Danilo. Você escalaria o Danilo para jogar no domingo? Você concorda com isso? Será? Será que ele já vai chegar assim com essa moral toda? Lembrando, o Danilo é um cara muito dedicado fora de campo, é um cara que cuida muito da condição física. Ele tem condições aí, segundo
muita gente crava, muitos jornalistas cravam que ele tem condições físicas de jogar até os 40 anos. Hein? Só que ele chega para um contrato de 2 anos, com possível renovação automática após, né, cumprir algumas metas aí que seriam minutagem de jogo, pelo menos 70% das partidas, e também teria um bônus por metas aí alcançados como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão em algum desses títulos, ele vai receber uma bonificação extra, então chega com um salário de 1,5 milhão mais luvas, então vai ser um salário alto, mas quem vai ter um salário muito maior ainda no mercado da bola atualizado é o Jorginho. Flamengo e Jorginho acabaram de se acertar, é uma notícia exclusiva. Flamengo e Jorginho já estão acertados, todos os detalhes já estão encaminhados. E agora o que falta então? Primeiro eu vou falar, é o salário, na casa de 2 milhões. O Flamengo tinha oferecido 1.700.000, o Jorginho pediu 2.300.000, o Flamengo colocou 2 milhões na mesa, o jogador aceitou reduzir o salário e vem para o Flamengo por esse salário, 2 milhões por mês, com um contrato de 2 anos, igualzinho do Danilo, com metas aí a cumprir as mesmas metas do Danilo, ou seja, depois de 2 anos, para ele renovar o terceiro ano, no segundo ano ele vai ter que cumprir 70% das partidas, né, nesses 2 anos, e também, caso ele consiga alguns títulos importantes, como Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo vai pagar uma bonificação extra para ele, isso é tudo em contrato. E uma outra cláusula que o Flamengo colocou em contrato, o Jorginho vem para o Flamengo com a cláusula exclusiva que nenhum jogador teve até o presente momento. É mais ou menos o que está acontecendo lá no Chora-Fogo. Ele vem para o Flamengo, mas se aparecer uma oportunidade muito melhor fora do Brasil, o Flamengo aceitaria rescindir o contrato de imediatamente para que ele possa ir. Então é um contrato diferente dos outros, mas, né, segundo a Raíssa Simplício, seria nesses moldes aí. Então Flamengo e Jorginho estão acertados. E a partir de quando que o Jorginho vai ser jogador do Flamengo? Então existem 3 situações. Primeira situação, o Jorginho vai ter que ir lá no Arsenal e convencer o Arsenal a liberá-lo agora. Se caso o Jorginho conseguir isso, o Flamengo, por sua vez, já vai anunciar o jogador na próxima semana e vai ser mais um reforço aí. Mas caso o Jorginho chegue lá, peça liberação, e o Flamengo conta, né, com o bom relacionamento que o jogador tem com o clube inglês. Caso chegue lá, eles falam, não, a gente não vai te liberar agora porque a gente precisa de você, eles estão perdendo outros volantes lá, então pode ser que eles precisem do Jorginho até o meio do ano. Então o Flamengo esperaria o meio do ano para pegar o jogador de graça. Essa é a segunda opção. A segunda opção não agrada o Flamengo porque o Jorginho seria um jogador já importante para o Super Mundial e teria pouco tempo para entrosar com a equipe, sem contar o cansaço físico de uma temporada inteira na Europa para chegar e vir jogar no Brasil. E a terceira hipótese seria o Arsenal falando, não, a gente topa liberar, mas desde que você pague agora uma compensação financeira. O Flamengo já está preparado para isso, já tem o dinheiro separado, pagaria à vista e traria o Jorginho. Porém, outro detalhe aí, tem um outro detalhe que é importantíssimo. O Jorginho, hoje, o valor de mercado dele, apesar de estar na reta final e já poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe, o valor dele de mercado para a Europa é 12 milhões de euros. Então o Flamengo tem a grana separada, mas o Flamengo acredita que 5 milhões seria o suficiente. Será que o Arsenal vai liberar um jogador e perder essa quantia de 5 milhões assim? Eu acho que é mais provável que o Arsenal pegue esses 5 milhões para liberar o Jorginho do que esperar o meio do ano para poder estar liberando o jogador de graça, né? Que aí o jogador tem que sair mesmo, acabou o contrato, ou liberar agora de graça. Mas em entrevistas aí ao jornal Marca, que é da Espanha, né, foi soltada a seguinte matéria, que o Jorginho seria liberado para qualquer time de graça, desde que não fosse time europeu. Então o Flamengo também acredita nessa possibilidade e as conversas já estão em andamento há 2 meses, galera. É 2 meses que já estão conversando. Então a possibilidade nos próximos dias ter essa situação aí exposta e divulgada e o Jorginho ser jogador do Flamengo é grande. Então vamos manter o foco aí e acreditar porque tá chegando a hora. Agora sobre o Cebolinha, já está treinando com bola já há um tempo, né? Ele não foi para pré-temporada, mas ele teria total condição, foi poupado disso, foi poupado do último jogo aí, o Flamengo já estreou com o seu time principal contra o Bangu, e agora o Flamengo vai colocar um time alternativo novamente, e o Cebolinha e o Luiz Araújo estão aptos para jogo, devem ser titulares aí, já escalados. Então na estreia do Maracanã, a gente vai ter todas essas novidades aí. E
falando em novidades, acabou o jogo lá do Fluminense aí no Campeonato Carioca. Na zona mista foram perguntar ali ao Thiago Silva o que ele tinha a dizer sobre a partida, né, dos resultados fracos da temporada do Fluminense. Thiago Silva falou assim: não preciso falar muito não, porque o Filipe Luiz já falou, a bola tem atrapalhado o resultado. Às vezes a gente joga mal, diferente dos treinos, porque aqui a bola é diferente e tem interferido. E muita gente hoje, muita gente que nem é jogador, que bate apenas uma pelada ali, coisa e tal, inclusive quem gosta de brincar descalço com a bola, fala a mesma coisa, que a bola da marca pênalti é muito dura e ela prejudica ali o desempenho de qualquer jogador. Então Thiago Silva traz essa polêmica aí, falando do Filipe Luiz, pelo lado positivo, agregando mais valor às críticas que o Filipe Luiz fez nesse último jogo aí contra o Bangu, né? Então é isso, galera. Às vezes o jogador está num rendimento ruim, claro, depende do preparo físico dele, depende do pós-jogo, alimentação, manter ele uma dieta, mesmo quando ele não está no campo, mesmo quando ele não está treinando, manter uma dieta fora do clube, né? Ter uma boa noite de sono, não ficar se envolvendo em polêmica, tudo isso ajuda no desempenho do jogador. Mas a bola também é parte fundamental. Tem quem diga que a bola faz parte de 60%, porque às vezes é uma bola muito dura, quando você vai chutar, ela não sai com o efeito desejado, na hora que você vai dar um passe, não sai. E os times hoje treinam com uma bola diferente, eles não gostam da pênalti, treinam com bolas de outras marcas, e aí quando chegam na hora do Carioca aí, que tem, né, o patrocínio da pênalti, acaba tendo essa prejudicada aí. E ontem o nosso zagueiro Léo Pereira completou 5 anos com o manto sagrado. 5 anos, como é que passa rápido, hein? Lembro dele lá na negociação vindo do Atlético Paranaense, agora o jogador já tem 5 anos. E com isso são 10 títulos conquistados. 3 Carioca, 2020, 21 e 24. Supercopa 2020 e 2021. Copa do Brasil 2022 e 2024. Recopa Sul-Americana 2020, Brasileirão 2020 e Libertadores 2022. Parabéns, Léo Pereira. Seguimos juntos, mais conquistas. Então, Léo Pereira, 5 anos de Flamengo. E você sabia que ele já tinha 5 anos de Flamengo? Como é que o tempo passa rápido. 5 anos, 10 títulos, como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil no currículo. Quem diria, né? Mas é isso aí, Léo Pereira. Então, parabéns, continue assim. E agora, tomara que o Léo Ortiz também tenha essa mesma trajetória aí. Não sejam 10 títulos, sejam 20 títulos com os mesmos 5 anos. É possível? Você acredita? Comenta aí. Então é isso, meus amigos. O vídeo de hoje foi para falar que Jorginho será jogador do Flamengo. E aí tem quem pergunte: abençoado Flá e o Vitão? Foi uma das perguntas que me fizeram no vídeo de ontem, a que mais perguntaram. E o Jorginho e o Vitão? O Vitão está tendo um empecilho muito grande, porque o Internacional não quer liberar o jogador agora. Eles pretendem liberar só no meio do ano. Uma informação também da Raíssa Simplício. Inclusive, eles nem querem liberar para o Brasil. Só que eles estão cavando aí sua própria cova. Por quê? Porque eles já precisavam do Flamengo ano passado com um jogador emprestado. O Flamengo deu total condições, vendeu parcelado, suave prestações, e agora estão dificultando a saída do jogador. Com certeza no futuro eles vão precisar do Flamengo e vai acontecer igual está acontecendo com o Zenit. Zenit, que espera contratar o Wesley, tinha botado 8 milhões na mesa, né, com a média, ninguém acreditou nisso aí, acho que todo mundo achou que era brincadeira. Agora eles aumentaram para 20 e o Flamengo nem respondendo tá, essa é a verdade. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca, dê um like, se inscreve, forte abraço e fui, valeu amigos, tamo junto.